Romanos 12, versículo 3. Amém? O tema uns aos outros, esse é o tema do mês de novembro, uns aos outros. Romanos 12, no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha para quem está do teu lado e diga: embora muitos, somos um. Diga para quem está do outro lado: embora muitos, somos um. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ministra em nossos corações. Espírito Santo, tu és mais do que bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Embora muitos, nós somos um. Aqui há um mistério de Deus para com a igreja. Embora muitos, somos um. Assim como num corpo, nós temos muitos membros. Você tem mão, você tem pé, olho, nariz, boca, orelha. Alguns o nariz é um pouco mais avantajado, outros é um pouco mais fino, outros de lado um cotovelo, outros de frente um sofá, né? Cada um tem o seu jeito, as suas características. Todos nós temos membros que consideramos mais bacanas e outros que nós gostaríamos de dar uma melhorada. Mas fato é que todos esses membros constituem um só corpo. A mão não faz parte de outro corpo, o pé não faz parte de outro corpo. Embora muitos, somos um. E aqui está esse mistério de Deus para conosco como igreja. Nós devemos nos considerar corpo de Cristo, membros uns dos outros. Membros uns dos outros. É interessante, no céu não vai ver um canto para os gremistas e outro para os colorados. Nós vamos estar todos juntos. Não vai ter um lugar para reformado e pentecostal. Todo mundo junto. Somos membros uns dos outros. Embora muitos, somos um. Amém, meus irmãos? Dentro desse contexto da unidade, do ser um, membros uns dos outros, eu acredito que há mais de Deus. Eu acredito que há um segredo quando andamos juntos. Eu acredito que é dentro desse uns aos outros. O pastor sempre cita as mutualidades, a oração de uns para com os outros, o andar junto, a comunhão, que Deus libera algumas coisas especiais. E é interessante porque desde o verso 3, Paulo, ele começa a falar que nós não devemos fazer acepção de pessoas, que nós não devemos nos achar maiores do que os outros. Aliás, aquele que se acha maior do que os outros não aprendeu ainda como convém saber. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais comunhão você tem com Deus, mais você sabe que não é nada e mais você entende que precisa dos teus irmãos. E mais você compreende que é juntos que nós estamos vivendo o mover de Deus. O mover de Deus não tem a ver com um pastor, com uma pessoa, com uma liderança. O mover de Deus é mover de Deus. E nós somos dele também. E por isso que o mover é de Deus, porque quando nós nos movemos é o mover de Deus. Nós pertencemos a Ele.
embora muitos, nós somos um. E Paulo diz isso: nós não devemos nos achar melhores do que os outros, mas cada um ter moderação. Ou seja, esse tema é um tema que precisa de reflexão. É um tema que precisa de reflexão. Porque apesar de haver um segredo, e eu, de novo, há mais de Deus na unidade, há mais de Deus no uns aos outros, há mais de Deus no andarmos juntos, amém? Eu vou te provar, não sou eu que estou dizendo, quem diz é a palavra de Deus. Há mais de Deus no uns aos outros. Então nós devemos compreender isso, irmãos. Embora muitos, e tem esse segredo do mais de Deus no muitos, nós somos um. E eu sei que não é fácil, pensa na tua família, são muitos, algumas famílias maiores, outras menores, mas é uma família, e nem sempre é fácil conviver. Levanta de manhã, um sai correndo e entra no banheiro e fecha a porta, o outro chegou tarde. E a pasta de dente o homem aperta no meio, e aí a esposa diz: não, tem que vir enrolando de baixo assim, ó. Ou o contrário, né? Ou a esposa aperta no meio e o homem vem enrolando de baixo, para não desperdiçar nada, né? Só não vai ser mão fechada demais, irmão. Seja prudente, né? Não passa além da prudência. Agora, quando nós vemos a nossa família, não é diferente o andar juntos como o corpo de Cristo. Somos falhos, temos desafios, mas isso não anula o fato, e eu creio que aqui está o segredo, porque o Senhor já sabe das nossas limitações, desafios, já sabia que seria difícil andarmos juntos, mantendo esta unidade, mas ainda assim há algo mais de Deus na unidade. De novo, irmãos, Ele condiciona o seu mover à unidade. Isso me chama a atenção. O que diz lá no Salmos 133? Quem lembra? Salmos 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, nesse ambiente de unidade, em que é agradável, os irmãos estão unidos, é ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É nesse ambiente de unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Há uma bênção de Deus que é derramada na unidade, irmãos, uns aos outros, no andar juntos. Amém ou não? Em 2 Crônicas 7:14, já citei, vou relembrar você. 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você concorda comigo que se o Senhor olhar dos céus, perdoar os pecados de Viamão e sarar essa terra, você vai chamar isso de avivamento? Sim ou não? Sim ou não? Se o Senhor olhar do céu para essa cidade, perdoar os pecados e sarar essa terra, você vai olhar para isso e vai chamar de avivamento. E um dia, um irmão falando com o Senhor, aliás o Brunão, né, do Morado, que vai estar aí, depois o pastor vai falar sobre isso, na cidade. Ele disse em determinado momento, orando e dizendo: Deus, eu sei que há condições para tudo que tu fazes. Qual é a condição? Qual é o si do avivamento? E Deus o levou a esse texto e disse: o si do avivamento, ou seja, o catalisador, a condição para que ele aconteça é unidade. Porque o texto não diz se o pastor, se o diácono, se o irmão
se a irmãzinha diz se o meu povo, quem aqui é povo de Deus, diga amém. O meu povo que se chama pelo meu nome, juntos, unidos, em uma só voz, com um só coração, em uma só fé, crendo em um só Senhor, se reunirem, humilhando-se, orando, buscando, se convertendo, se arrependendo, e então haverá avivamento. Irmãos, o si do avivamento passa por unidade, pelos uns aos outros, passa por andarmos juntos, por cuidarmos uns dos outros, por orarmos uns pelos outros, por lavarmos os pés uns dos outros. Aliás, o Senhor Jesus, em uma cena talvez parecida com essa, pega a bacia com água, põe uma toalha sobre si e passa de discípulo em discípulo, lavando os seus pés e enxugando-os com a toalha. E depois ele diz esse verso de João 13, 14 e 15: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, quem está lavando os pés é o Mestre, é o Rei, é o Senhor. Quem dirá nós? Devemos lavar os pés uns dos outros. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém. Há algo mais uns aos outros, há algo mais na unidade. Diga para quem está do teu lado: há algo mais na unidade. Amém. Agora, para vivermos esse mover de Deus em unidade, para vivermos o mover de Deus em unidade, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus, à vontade de Deus. E como é que o Senhor nos alinha à sua palavra, irmãos? Como é que o Senhor nos alinha à sua vontade? O Senhor faz isso através da correção bíblica. O Senhor faz isso através do que nós chamamos na Bíblia de poda para frutificação. Olha o que diz em João 15, abre aí comigo João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Não dá fruto, não está frutificando no reino de Deus, vai cortar fora. Agora, todo que dá fruto, ele limpa. Há uma poda que acontece para que produza mais fruto ainda. Há uma poda de Deus para nos alinhar à sua vontade, para que em unidade nós possamos viver o mais. Amém ou não? Há uma poda profética de Deus. Há um alinhamento que todos nós somos participantes. Todos, sem exceção. Pastores também. Quantas vezes sentamos para ser alinhados, para ser podados? Mas por que você está podando a árvore? Eu fui pensar sobre esse tema da poda. A poda é uma prática de manutenção essencial para a saúde, segurança e produtividade de árvores e folhagens. Não é apenas sobre estética, mas sobre o bem-estar da planta. Esse podar de Deus tem a ver não com destruir, não com descontinuar, não com descartar. Quando Deus nos poda, Ele está nos limpando para que demos mais fruto ainda, para que na unidade, juntos, nós possamos viver o mais de Deus. Se é na unidade que Deus ordena a sua bênção, se é quando os irmãos estão juntos que Deus ordena a sua bênção, então esta poda vem para nos alinhar a esse entendimento
de uns para com os outros. Se eu, mestre, fiz, diz o Senhor, então vocês têm que fazer uns aos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, trabalhar juntos, amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 6, vai anotando, estude em casa. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O Senhor corrige a quem ama. Você já pensou nisso? Por que você corrige teus filhos? Por que você alinha os teus filhos? Porque você ama os teus filhos. Quando você desiste de alguém, quando você não fala mais para a pessoa, é porque você já não se importa mais com a pessoa. Então o Senhor declara, Ele corrige a quem ama, castiga todo filho a quem aceita. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Também Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Então perceba, meus irmãos, esta poda, este alinhamento que nos leva à unidade e por consequência ao mais de Deus, ao avivamento, ao mover de Deus em unidade, ele passa por este alinhamento, por esta poda profética de Deus em nossas vidas, todos nós, irmãos. E quando eu fui olhar para essa questão da poda, então serve para saúde, segurança e produtividade. Saúde, segurança e produtividade. Diga comigo: saúde, segurança, produtividade. É para a saúde da planta. Há uma remoção de partes doentes ou mortas, né? E o motivo, este é o motivo mais crítico para a poda: galhos mortos, doentes, infestados por pragas. Então é uma maneira de removê-los e impedir que a doença ou a infestação se espalhe para o resto da planta. Para a segurança, especialmente em árvores jovens, a poda de formação ajuda a criar a estrutura de galhos fortes e equilibrada. Evita que a árvore desenvolva galhos fracos que podem quebrar no futuro. E o estímulo ao crescimento, mais flores e frutos. Em muitas plantas, especialmente árvores frutíferas e arbustos floríferos, a poda estimula o crescimento de novos ramos que produzirão flores e frutos. Remover o crescimento antigo adiciona a energia da planta para novos brotos. Então há uma renovação. Perceba, esta poda ela tem a ver com a nossa saúde, segurança e produtividade. Ninguém, quando é alinhado, gosta. Quando é corrigido, gosta. Ninguém é masoquista, ninguém gosta. Mas se reflete, você pensa, e você percebe que aquilo serve para quê? Para a tua saúde, para a tua segurança e para a tua produtividade. E quando entendemos isso uns aos outros, nos ajudamos mutuamente, crescemos em unidade e o Senhor vai derramar algo novo sobre nós. Por que eu sempre falo aqui, irmãos, que uma das coisas que eu odeio é a fofoca? O pessoal brinca comigo. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que a fofoca é algo que trabalha ao contrário do que a gente está dizendo. Ela atrapalha, ela semeia, ao contrário. Agora, quando há a poda de Deus, se estancam as infecções, se estancam as doenças que entram, às vezes pela fofoca, às vezes pela ofensa, às vezes por qualquer outro motivo que nos faz não andarmos juntos, não entendermos esse tema uns aos outros, e que o Senhor quer derramar algo além sobre nós. Estou falando aqui na igreja, entre nós, mas isso se aplica à igreja como um todo. É importante quando os pastores da cidade se unem, dão as mãos, oram pela cidade,
deixam de lado particularidades, abrem o coração uns para os outros, oram uns com os outros, buscam a unidade em uma cidade. E isso é importante, meus irmãos, porque no mundo espiritual os céus se movem, e o Senhor vai derramar algo novo sobre a nossa cidade. Meus irmãos, se nós entendermos isso e andarmos juntos em amor, o Senhor vai derramar algo novo sobre nós. Amém? E para encerrar, porque eu quero ser bem rápido para a gente participar da ceia, Provérbios 27, versículo 17, diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Geralmente, irmãos, a correção, o alinhamento e a poda profética vem a partir dos irmãos, dos líderes, dos pastores e da palavra. Geralmente são as formas como Deus usa para nos alinhar, para nos podar. Usa um irmão, usa um líder, usa o pastor, usa a sua palavra, acima de tudo a sua palavra, para nos alinhar. Tem um pastor, Bill Johnson, ele diz algo: nós precisamos limpar as nossas lentes. A minha esposa sempre cita isso. Nós precisamos limpar as nossas lentes. Por que isso, irmãos? Porque às vezes nesse tema da unidade nós estamos olhando uns para os outros com lentes sujas. Nós já criamos barreiras, nós já nos olhamos, de maneiras talvez não tão amigáveis, ou por qualquer motivo, sei lá, olhou para o outro e diz: não sei porquê, mas não fui com a cara desse aqui. O cara não me fez nada, mas eu não sei porque eu não fui com a cara dele, E a gente cria barreiras uns com os outros, e o chamado da Escritura é nós limparmos as nossas lentes quando olharmos uns para os outros. Porque tem duas coisas que o diabo usa para quebrar a unidade, irmãos. Primeiro é essa lente suja. Às vezes o irmão diz uma coisa e tu entende outra. Por isso que eu não gosto muito de falar assunto importante por WhatsApp. Sabe quando você escreve a mensagem rindo, o outro entende que tu está soltando fogo pela boca. Aí ele fica bravo, mas tu estava brincando. Daí não entendeu nada, já criou uma situação. Depois você vai ter que sentar e explicar: cara, eu estava brincando, não sei o quê. Sabe? Esse tipo de coisa. Às vezes um fala uma coisa, mas a lente está suja, você entende diferente. E o diabo muitas vezes usa isso para quebrar a nossa unidade. O diabo muitas vezes trabalha nisso para quebrar a nossa unidade uns aos outros. Então o convite da palavra hoje é entender: olha, o ferro se afia com ferro, assim o irmão afia o seu irmão. É no uns aos outros, é na unidade que nós somos trabalhados. Um ajuda o outro, um fala a verdade para o outro, um ora com o outro, um ajuda, não só apontando o erro, mas dizendo: eu vou te ajudar, eu já passei por isso, eu já errei aqui, vamos orar, vamos estar junto. E aí o diabo perde lugar no nosso meio, e o Senhor derrama algo novo sobre nós. O interesse de Deus não é levantar o nome de um pastor. Aliás, as Escrituras deixam claro que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Todos nós somos instrumentos em suas mãos, mas quem faz é ele. É ele quem opera em nós o querer e o realizar. Ele não divide sua glória. Ele não está aqui para levantar o nome do pastor fulano, pastor Beltrano e tal. Ele está para fazer aquilo que é o seu querer. Se todos nós entendermos isso, a gente para às vezes, de tentar buscar um protagonismo nisso ou naquilo, e agora juntos damos as mãos, entendendo que nós, embora muitos, somos um. Diga comigo: embora muitos, somos um. Somos um, irmãos. É um imperfeito? É imperfeito. Tem problemas. Tem ou não tem problemas, irmãos? Sim ou não? Tem problemas. Todos nós temos. Meus amigos dizem que eu tenho as minhas coisinhas,
E eu respondo, e vocês também. Todo mundo tem essas coisinhas. Todo mundo tem o seu jeito, todo mundo tem as coisas que tem que trabalhar, que tem que tratar. Normal. Eu estou convidando cada um de vocês, junto comigo, começando por mim, a limparmos as nossas lentes e não desistirmos da unidade. Não desistirmos de uns aos outros. Não desistirmos de lavarmos os pés uns dos outros. Porque há algo a mais que Deus vai derramar. Há algo a mais que Deus vai derramar. Amém, meus irmãos? Baixa a tua cabeça onde você está.